Muito bem, estamos aqui mais uma vez para conversar com você, trazer algumas coisas interessantes aí sobre a palavra de Deus, aquilo que nós precisamos meditar para as nossas vidas. E claro, hoje dando continuidade ao tema pecado. Por que pecamos? Mas antes de nós entrarmos de fato no assunto, deixa-me ler um trecho da palavra de Deus, conforme registrado no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 17. Eu quero ler a partir do verso 9, Jeremias 17, a partir do verso de número 9, diz assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Deixa-me orar nesse instante com você, por você e por esse estudo que ora vamos fazer. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. E ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos compreender a tua vontade. Ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, aplica em nossos corações as verdades aqui reveladas. E assim, do mais profundo no nosso coração, sendo este transformado pelo Senhor, que possamos aprender a viver em novidade de vida, para o nosso bem e para a glória do teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pecado, por que pecamos? Só relembrando aqui, definição de pecado, como nós vimos no último encontro nosso. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Você se lembra disso? Uma das coisas que nós vimos é que havia um relacionamento interpessoal entre Criador e criatura. Ou seja, Deus se relacionava com o homem. E nós vimos também que, segundo relatos do livro do Gênesis, fica difícil de compreender como é que era esse relacionamento. Então nós usamos o segundo Adão, a pessoa de Jesus Cristo, para que possamos melhor assim compreender esse relacionamento, como que foi no Éden. Então, por meio de Cristo, nós conseguimos ver como que era esse relacionamento do Criador com a criatura. Nós vimos também, no nosso último encontro, que Deus se relacionava com o homem por causa do seu amor, porque Deus amou o mundo. E Deus, ao se relacionar com o homem, Deus exigiu dele a responsabilidade perante a sua palavra. E nós usamos para demonstrar essa exigência do Criador o texto lá de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, onde Deus estabeleceu ali uma condição para que essa harmonia, esse relacionamento durasse, permanecesse. E nós vimos que também, olhando para o livro do Gênesis, fica difícil compreender essa responsabilidade, como é que o homem vivia ao cumprir, diante do estabelecimento da responsabilidade de obedecer a palavra de Deus. E mais uma vez nós fomos para o segundo Adão, Cristo, que por meio de sua perfeita obediência
demonstrou como que seria o destino da humanidade, contrário de Adão, que também, por meio da sua desobediência, deixou claro o destino da humanidade. Muito bem, hoje eu quero trazer para você, dentro desse tema, pecado, porque pecamos, o resultado da irresponsabilidade diante da palavra de Deus. E para isso, você pode pegar a sua Bíblia e ler de forma tranquila, calma, o capítulo 3 do livro do Gênesis. Mas faça uma coisa: ao ler o capítulo 3 do livro do Gênesis, tente visualizar os eventos ali descritos. Tente assistir de camarote o que está acontecendo. Eu tenho certeza que você melhor vai compreender a narrativa do capítulo 3 de Gênesis. O resultado da irresponsabilidade diante da palavra de Deus. É o tema, é o que nós vamos tratar hoje. É o terceiro ponto do nosso estudo. Muito bem. Ao contrário do que muitos pensam, quero dizer para você que Satanás está mais perto do que você possa imaginar. Ele está ao derredor, bramando como leão. É o que o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 8. O papel de Satanás é encontrar terreno para semear o joio. Jesus também ilustra isso lá na parábola do joio, descrita em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24 até o verso 30. E depois, ainda no capítulo 13, Jesus explica essa parábola a partir do verso de número 36. O ponto alto do projeto de Satanás é semear destruição e morte. Ele vive de rodear a terra, de passear por ela. O livro de Jó descreve isso no capítulo 2, versos 1 e 2. Ao fazer isso, o objetivo de Satanás é semear o joio. Noutras palavras, semear discórdia, ódio, inimizade, dúvida e tantas outras coisas. Aqui, como lá, a astúcia desse inimigo cruel é sorrateira. Aqui, ele engana prometendo riquezas, satisfação, prazer, igualdade, prosperidade. Mas para isso, ele não se revela. Ele não diz quem é. Pelo contrário, sua pretensão é tão astuta que se apresenta humilde, manso, cativante. Lá no Éden foi assim. Chegou a pronunciar o nome de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Está lá em Gênesis 3, verso 1. Satanás apropriou-se de uma palavra que não era dele para que assim, distorcendo a mesma, enredasse o inocente casal do Éden. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus não deixa dúvida. O que nós vimos no ponto anterior, que a ordem de Deus foi expressa. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Quando Satanás astutamente inverte a fala de Deus, automaticamente ele coloca no coração do primeiro casal a dúvida.
Ele, o tentador, os faz então refletir, pensar. Será que entendi corretamente a fala de Deus? Essa é de fato a interpretação correta? Qual será o resultado se comermos do fruto dessa árvore? Será que, de fato, morreremos? E aí, visualizando todo esse evento, essa narrativa do capítulo 3, podemos pensar quão terrível deve ter sido no coração do primeiro casal o assédio da possibilidade de ser igual a Deus, o Criador. Foi exatamente isso que Satanás colocou no coração deles. Foi esse desejo que foi colocado ali por Satanás. Bom, nós já sabemos o resultado. O homem e a sua mulher deveriam apenas permanecerem firmes, fiéis, responsáveis diante da ordem de Deus, o seu Criador. Porém, iludidos pela possibilidade de terem entendido erroneamente a ordem de Deus e possivelmente serem igual ao seu Criador, irresponsavelmente optaram por desobedecer. Triste decisão. Que grande tragédia. Talvez, e somente talvez, se Satanás tivesse se apresentado a eles, dito quem ele era, não tivessem desobedecido à ordem do Criador e tivessem sido responsáveis até o fim, cumprindo seu papel de obedecer. Talvez, talvez, talvez. Bom, mas o horror, o medo, a vergonha e a certeza do erro consumado agora estavam presentes no coração do primeiro casal. O laço havia se rompido, a amizade havia sido corrompida, a confiança havia sido quebrada, a separação já era um fato consumado. O abismo da morte pairava no Éden. O homem e sua mulher estavam mortos e afastados da presença gloriosa de Deus, o Criador. A natureza do primeiro casal foi corrompida. A imagem de Deus foi ofuscada, distorcida. Só resta então ao homem esconder-se da presença gloriosa de Deus. O apóstolo Paulo vai descrever esse momento e o resultado do mesmo da seguinte maneira. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem agora está morto. A morte física é a maior certeza que temos. Vemos isso no capítulo 3, verso 19, no Salmo 146, versículo 4, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 20 e capítulo 12, versículo 7. Mas não é somente isso. A morte espiritual também é fato consumado. No momento em que o homem e sua mulher se esconderam, ficou clara a separação horrenda, o abismo gritante entre Criador e criatura. O homem agora é dominado pelo príncipe desse mundo. O seu desejo é contra o Criador. Mesmo sendo criado à imagem e semelhança de Deus, imagem essa agora corrompida, imagem essa que agora não reflete a glória de Deus. A natureza do homem, então, por causa da desobediência, está corrompida.
todas as faculdades do homem foram atingidas e, consequentemente, a vontade do homem está inclinada aos prazeres da carne e à rebelião contra Deus. Mas esse novo estado ao qual o homem se encontra ainda o leva a outra consequência: a morte eterna. A consequência do ato irresponsável de Adão foi tal que, morto fisicamente, o homem morre espiritualmente. Morto espiritualmente, o homem está morto eternamente, ou seja, o único lugar que a sua alma vai gozar é o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a saber, o inferno. Nós vemos isso no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 10 e capítulo 21, versículo 8. De bate-pronto, já podemos entender por que pecamos. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, mostra a condição do homem sem Deus, afastado de Deus, longe de Deus. Ou seja, morto em seus delitos e pecados. E uma vez rendido ao pecado, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, vai dizer que o homem é escravo do pecado. Uma vez levando sobre si o merecido castigo da desobediência, a morte, o homem se tornou um ser totalmente corrompido e alheio às coisas de Deus, à vontade de Deus, à verdade de Deus. Efésios capítulo 4, versos 18 e 19 nos mostram isso. O homem então é escravo do pecado. Seu desejo é contra o seu Criador. Sua vontade é dominada pela carne. Suas obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Paulo ilustra isso em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Mas, porém, todavia, você pode então dizer: esse pastor é doido. Eu não sou pecador. Sou uma boa pessoa. Eu faço bem. Eu ajudo os demais. Ok? Mas deixa-me mostrar a você o quanto você é pecador. E talvez assim você possa enxergar o resultado final do seu pecado. A ilustração que eu vou usar aqui eu gostei muito. E não é minha. A pessoa que eu vi usando foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, você deve conhecê-lo. E essa ilustração mostra de forma muito clara quanto você é pecador, quanto eu sou pecador. Então vejamos. Imagine que em um dia de 24 horas, só lembrando que pecado é desobediência da lei de Deus, tá certo? É transgressão da lei de Deus. Então imaginemos que em um dia de 24 horas, você não cometa nenhum pecado por omissão, você não diga nenhuma palavra frívola, que em um dia de 24 horas você não cometa nenhum pecado por palavras
torpes, e que nesse dia você seja uma pessoa perfeita, exceto em um quesito, no quesito pensamento. Aquilo que é fora o íntimo, que é do coração, e que ninguém vê e que ninguém sabe, somente Deus. Mas que em um dia de 24 horas você cometa apenas 3 pecados por pensamentos. Apenas 3. Então praticamente você já é um santo, um anjo ambulante. Porque os psicólogos dizem que passam na nossa mente cerca de 10.000 pensamentos por dia. Assim, 9.997 pensamentos são bons, apenas 3 são ruins. Ok? Mas, façamos uma conta simples. Se em um dia você comete 3 pecados por pensamentos, em um mês você cometerá 90 pecados por pensamentos. Em um ano, você cometerá 1.080 pecados por pensamentos. Então, você pode pegar isso e multiplicar pelos anos da sua vida. Eu hoje, apenas no quesito pensamento, estaria carregando sobre meus ombros 48.800 pecados. Agora, pense na situação de um réu perante o tribunal e o promotor provar pelos autos do processo que este réu cometeu 48.800 infrações da lei. Como ficaria a situação desse réu? Você até pode argumentar, dá-se um jeito. Eu posso subornar o tribunal inteiro, eu posso subornar as testemunhas, eu posso subornar até mesmo o juiz. Mas deixa-me dizer algo para você. Você realmente pode fazer isso. Subornar a tudo e a todos. Mas você não pode subornar o supremo juiz do tribunal celeste. Qual será o fim desse acusado? Cadeia. Ele será condenado. E ao ver a sua situação, então, diante de Deus, com tantos pecados, você então chega à seguinte conclusão: então eu estou perdido. Qual será o meu fim? Eu quero te dizer que o céu é um lugar santo, é o lugar da habitação de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. E Deus é luz, e onde está a luz não existe, não entra, não há trevas. O pecado é treva, o pecado é inimizade contra Deus. Então onde Deus está não entra pecado, e você é um pecador. E você peca, porque você tem a sua natureza corrompida pelo pecado. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, então chega a dizer lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, desventurado homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E você então chega à conclusão: estou perdido, o que eu posso fazer? Deixemos para o nosso próximo encontro, então, a resposta a essa pergunta. Pecamos por causa da nossa natureza. Essa natureza corrompida. E eu já disse aqui anteriormente, mediante palavra do nosso Deus, que não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram.
e carecem da glória de Deus. Efésios, capítulo 2, diz que todos estão encerrados debaixo do pecado, mortos nos seus delitos, nos seus pecados, afastados da presença de Deus. Mas Efésios capítulo 2 também mostra a solução. Queridos, no nosso próximo encontro eu quero trazer para você a solução para o seu pecado. Eu quero mostrar para você que não há nada que você possa fazer. Realmente você está perdido. E aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar. O nosso mediador, único, o nosso intercessor, único, e não há outro, diz a Bíblia em Atos capítulo 4, a partir do versículo 10, que acima nos céus, embaixo na terra, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aguarde, espere, reflita e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.